Anti-Düring, Friedrich Engels. Parte 1. Filosofia dialética. Capítulo 13. Negação da negação. Este esboço histórico, o da gênese da chamada acumulação primitiva do capital, na Inglaterra, é, até agora, o que há de melhor relativamente no livro de Marx, e ainda poderia ter sido melhor se não se apoiasse na agudeza erudita e, além disso, na dialética. Recorre à negação da negação de Hegel para que ponha a seu serviço, na falta de meios mais claros e melhores, os seus serviços de parteira, ajudando-o a fazer brotar o futuro das entranhas do passado. A abolição da propriedade individual, que se processou por esse modo a partir do século XVI, é a primeira negação. Esta será seguida por outra, caracterizada como negação da negação e, portanto, como a restauração da propriedade individual, mas de uma forma mais elevada, baseada na propriedade comum do solo e dos instrumentos de trabalho. O fato de o Sr. Marx, em seguida, qualificar esta nova propriedade individual também com o nome de propriedade social, revela a unidade hegeliana de caráter superior, na qual a contradição, conforme se verifica, fica cancelada, ou seja, de acordo com o já conhecido jogo de palavras, a contradição se mantém, ainda que superada. A expropriação dos expropriadores é, de acordo com isso, o resultado automático da realidade histórica, em suas circunstâncias materiais externas. Naturalmente, nenhuma pessoa que reflita deixar-se-á convencer só por terem sido invocados os disparates de Hegel, e a negação da negação nada mais é que um dos tantos da necessidade de se implantar a comunidade da terra e dos capitais. Além disso, a nebulosa ambiguidade das ideias de Marx não surpreenderá a quem já sabe que ela pretende rimar com a dialética de Hegel, tomando-a como sua base científica, ou melhor, tomando como conclusão o absurdo a que nos querem levar. Para quem desconhece estes trechos, advertiremos que a primeira negação é, em Hegel, a ideia do pecado original do catecismo, e a segunda é a ideia de uma unidade superior que conduz à redenção do homem. E sobre uma farsa desse gênero, tomada à religião, não se pode facilmente fundar a lógica dos fatos. O Sr. Marx se obstina em permanecer no mundo nebuloso de sua propriedade, ao mesmo tempo individual e social, deixando que os seus adeptos resolvam por si este profundo enigma da dialética. Assim fala o Sr. Düring. Isto quer dizer que Marx não consegue provar a necessidade da revolução social, a necessidade da instauração de um regime de produção comum da terra e dos instrumentos de produção criados pelo trabalho, a não ser pela invocação do critério hegeliano da negação, e, fundamentando sua teoria socialista nesta farsa tomada à religião, conclui que na sociedade futura será implantada uma propriedade ao mesmo tempo individual e social, que é a unidade hegeliana a que terá que atingir a contradição superada. Deixemos por um momento a negação da negação e analisemos mais de perto esta propriedade ao mesmo tempo individual e social. O Sr. Düring nos diz que é um mundo nebuloso. E, ainda que pareça estranho, dessa vez ele está com razão. O pior é que, como sempre, não é Marx que vive extraviado neste mundo nebuloso, mas, de fato, é o próprio Sr. Düring. Com efeito, como já vimos, o seu desembaraço no manejo do método hegeliano do delírio permitiu-lhe definir sem dificuldade o que conteriam os volumes ainda não publicados de O Capital, e aqui lhe é fácil retificar Marx de acordo com Hegel, atribuindo-lhe a unidade superior de uma propriedade sobre a qual Marx não disse uma só palavra. Eis o texto de Marx. É a negação da negação. Esta restaura a propriedade individual, mas baseada nas conquistas da era capitalista, baseada na cooperação de operários livres e na sua propriedade coletiva sobre a terra e sobre os meios de produção produzidos pelo próprio trabalho. A transformação da propriedade privada e dispersa dos indivíduos, que é baseada no seu próprio trabalho, em propriedade capitalista,
é naturalmente um processo incomparavelmente mais duro, mais trabalhoso, do que a transformação da propriedade privada capitalista, repousada de fato em um regime social de exploração, em propriedade coletiva. Isto é tudo o que Marx disse. Como se vê, o regime criado pela expropriação dos expropriadores é designado como sendo a restauração da propriedade individual, desde que seja baseada na propriedade coletiva sobre a terra e sobre os meios de produção produzidos pelo próprio trabalho. Para qualquer pessoa que saiba ler, isto significa que a propriedade coletiva se tornará extensiva à terra e aos demais meios de produção, e a propriedade individual limitar-se-á aos produtos ou aos objetos destinados ao consumo. E para que essa ideia possa ser compreendida mesmo por crianças que tenham 6 anos, Marx, na página 40, fala de associação de homens livres que trabalham com meios comuns de produção e que despendem suas forças de trabalho individuais conscientemente como uma força de trabalho social, ou seja, de uma associação organizada de forma socialista, e acrescenta: o produto coletivo da associação é um produto social. Uma parte desse produto volta a servir como meio de produção, continua sendo social, mas uma outra parte é absorvida como meio de vida pelos membros da associação. Deve, portanto, ser distribuída entre eles. Isto está mais do que claro, e até mesmo uma cabeça hegelizada como a do Sr. Dühring deveria compreendê-lo. A propriedade ao mesmo tempo individual e social, esta ambiguidade confusa, este mundo nebuloso, este profundo enigma dialético que Marx deixa para ser resolvido pelos seus adeptos, é, naturalmente, como de costume, uma livre e imaginativa invenção do Sr. Dühring. Como suposto hegeliano, Marx deveria nos fornecer, como resultado da negação, uma verdadeira unidade superior, e como não o fez a gosto do Sr. Dühring, teve este de recorrer mais uma vez ao seu elevado e nobre estilo, atribuindo a Marx, no interesse da verdade plena, coisas que são um genuíno produto de suas elucubrações. Um homem absolutamente incapaz de fazer, ainda que por exceção, uma citação ajustada à verdade, poderá também se deixar levar por um acesso de indignação moral a investir contra a erudição rebuscada de outras pessoas que citam sempre com exatidão e que justamente por isso não são capazes de descobrir a falta de penetração no conjunto das ideias dos autores. Mas o Sr. Dühring está com razão. Assim escrevem a história os historiadores de sentido histórico grandioso. Até aqui, partimos do suposto que as citações falsas, nas quais o Sr. Dühring insiste, ao menos não atentavam contra a boa-fé, mas se deviam a uma incapacidade total de compreensão por parte de quem as empregava, ou talvez a uma propriedade característica dos que escrevem a história com um sentido grandioso, propriedade que, em outra pessoa, se chamaria de um mau costume de, por preguiça, fazer citações de memória. Mas parece que chegou o momento em que o Sr. Dühring também se converte de quantidade em qualidade. Com efeito, se tomarmos em consideração que a frase de Marx é, por si mesma, perfeitamente clara, ainda poderíamos completá-la com outro trecho da mesma obra, caso fosse necessário, de modo a não deixar lugar a dúvidas. É preciso que se saiba que na crítica ao Capital, quer a que publicada na obra a que nos referimos atrás, quer a que está contida na primeira edição de História Crítica, não diz o Sr. Dühring, nem na primeira e nem na segunda delas, encontrar este monstro de propriedade ao mesmo tempo individual e social, mas apenas adverte o leitor, na segunda edição de seu livro, e ainda assim após uma terceira leitura que se faça. Nesta segunda edição, refundida à maneira socialista, o Sr. Dühring demonstrou grande interesse em colocar nos lábios de Marx os maiores absurdos possíveis no que se refere à organização futura da sociedade, para que com isso ressaltasse ainda mais triunfalmente aquilo que ele chama de comuna econômica, por mim esboçada econômica e juridicamente em meu curso. Se tomarmos tudo isso em consideração, teremos forçosamente que concluir que o Sr. Dühring, de modo deliberado e consciente, ampliou beneficamente, é claro, beneficamente para ele,
a ideia de Marx. Vejamos agora que papel desempenha para Marx a negação da negação. Nas páginas 791 e seguintes, expõe ele os resultados finais das investigações econômicas e históricas, que constam de 50 páginas anteriores sobre a chamada acumulação primitiva do capital. Antes de sobrevir à era capitalista, dominava, pelo menos na Inglaterra, a pequena indústria baseada na propriedade privada do operário sobre os meios de produção. A chamada acumulação primitiva do capital se caracterizou nestas condições pela expropriação desses produtores imediatos, isto é, pela abolição da propriedade privada baseada no trabalho do próprio produtor. Efetivou-se tal coisa porque aquele regime de pequena indústria era compatível somente com as proporções mesquinhas e primitivas da produção e da sociedade, engendrando, tão logo os meios materiais de produção atingiram um certo grau de progresso, a sua própria destruição. Esta destruição, que consistiu na transformação dos meios individuais e dispersos de produção em meios de produção socialmente concentrados, constitui a pré-história do capital. A partir do momento em que os operários se transformam em proletários, em que as suas condições de trabalho passam a ter a forma de capital, a partir do instante em que o regime capitalista de produção começa a se mover por sua própria conta, a socialização do trabalho e a mudança do sistema de exploração da terra e dos demais meios de produção e, portanto, a expropriação dos proprietários privados individuais, é preciso, para continuarem progredindo, que seja adotada uma nova forma. Não se trata mais de expropriar o operário que produz por sua própria conta, mas o capitalista explorador de muitos operários, e essa nova expropriação se realiza pelo jogo das leis imanentes da própria produção capitalista, pela concentração dos capitais. Cada capitalista devora muitos outros, e ao mesmo tempo em que alguns capitalistas expropriam a muitos outros, desenvolve-se em grau cada vez mais elevado a forma cooperativa do processo de trabalho, a aplicação técnica e consciente da ciência. Sendo a terra cultivada mais metodicamente, os instrumentos de trabalho tendem a alcançar formas que são manejáveis unicamente pelo esforço combinado de muitos. Economizam-se os meios da produção, em sua totalidade, ao serem aplicados pela coletividade como meios de trabalho social. O mundo inteiro se vê envolvido na rede do mercado mundial e, com isso, o regime capitalista passa a apresentar um caráter internacional cada vez mais acentuado. E, deste modo, enquanto vai diminuindo progressivamente o número dos magnatas do capital que usurpam e monopolizam todas as vantagens desse processo de transformação, aumenta, no polo oposto, proporcionalmente, a pobreza, a opressão, a escravização, a degradação e a exploração. Mas, ao mesmo tempo, cresce a revolta da classe operária, e esta se torna cada dia mais numerosa, mais disciplinada, mais unida e organizada pelo próprio método capitalista de produção. O monopólio capitalista transforma-se nas grilhetas do regime de produção que com ele e sob as suas normas floresceu. A concentração dos meios de produção e a socialização do trabalho chegam a um ponto em que se tornam incompatíveis com a sua envoltura capitalista, e a envoltura se desagrega. Soou a hora final da propriedade privada capitalista. Os expropriadores são expropriados. Após termos transcrito este trecho, perguntamos ao leitor: onde estão os tais labirintos dialéticos e os tais arabescos imaginativos? Onde estão estas ideias confusas e embrulhadas, segundo as quais tudo é uno e o mesmo? Onde estão estes milagres dialéticos feitos para os crentes, esse emaranhado de enigmas dialéticos e essa deturpação da teoria do logos de Hegel, sem os quais Marx, segundo o Sr. Düring, é incapaz de desenvolver suas doutrinas? Marx demonstra, apoiando-se simplesmente na história, conforme se vê no pequeno trecho transcrito, que do mesmo modo que em sua época, a pequena indústria ao expandir-se criou por força de uma necessidade as condições de sua própria destruição, isto é, as condições para a expropriação dos pequenos proprietários, o atual regime capitalista de produção engendra as condições materiais pelas quais deverá necessariamente perecer. Trata-se de um processo histórico, e pelo fato de ser esse processo não só histórico, mas também dialético, por fatal que possa parecer ao Sr. Düring, a culpa não é precisamente de Marx. Ao chegar a este ponto, depois de desenvolver e esgotar a sua demonstração baseada na história da economia, Marx afirma: o regime capitalista de produção e de apropriação, ou o que vem a significar a mesma coisa, a propriedade privada capitalista, é a primeira negação da propriedade privada individual, baseada no trabalho do próprio produtor.
A negação da produção capitalista surge dela própria, pela necessidade imperiosa de um processo natural. É a negação da negação. Vemos assim que Marx, ao encarar esse fenômeno como um caso de negação da negação, não tem em mente a ideia de demonstrá-lo por meio deste argumento como um fenômeno de necessidade histórica. Pelo contrário, somente depois de haver provado historicamente o fenômeno que já se passara parcialmente e que terá necessariamente que se desenvolver daqui por diante, é que o define como um fenômeno sujeito em sua realização a uma determinada lei dialética. E essa explicação é suficiente. O Sr. Dunning volta a incorrer, pois, num ato de falsificação, quando afirma que a negação da negação se vê aqui obrigada a prestar serviços de parteira para fazer o futuro surgir das entranhas do passado, quando sustenta que Marx se socorre da negação para convencer seus leitores da necessidade da aplicação do comunismo aos capitais e à terra, o que é, seja dito entre parênteses, uma nova contradição corpórea do Sr. Dunning. Já supõe uma total ausência de conhecimentos do que é a dialética, o fato de considerá-la o Sr. Dühring como um expediente meramente probatório, que é, aliás, o modo pelo qual as pessoas de horizonte limitado costumam usar a lógica formal ou as matemáticas elementares. A lógica formal também é, antes de mais nada e acima de tudo, um método de perscrutar novos resultados progressivos do conhecido ao desconhecido. Dá-se o mesmo, ainda com um sentido mais evidente, com a dialética que, além disso, rompendo os estreitos horizontes da lógica formal, representa por si mesma o germe de uma ampla concepção do mundo. E a mesma coisa ocorre também com as matemáticas. As matemáticas elementares, que operam com grandezas constantes, se movem, pelo menos em termos gerais, dentro das fronteiras da lógica formal. As matemáticas das grandezas variáveis, cujo setor mais importante é o cálculo infinitesimal, não são, em essência, nada mais que a aplicação da dialética aos problemas matemáticos. Aqui, o aspecto puramente probatório fica, de uma vez por todas, relegado a um segundo plano, substituído pela aplicação variada e constante do método a novas zonas de investigação. Mas, a rigor, quase todas as demonstrações das matemáticas superiores, a começar pelas introdutórias ao cálculo diferencial, são falsas do ponto de vista das matemáticas elementares. O mesmo acontecerá, como se pretende aqui, se desejarmos aplicar, por meio da lógica formal, os resultados obtidos no terreno dialético. Querer provar alguma coisa pela simples dialética a um metafísico tão declarado como o Sr. Dühring seria perder tempo, e seria tão infrutífero quanto aconteceu quando Leibniz e seus discípulos quiseram provar aos matemáticos de sua época as operações do cálculo infinitesimal. As diferenciais causavam a aqueles cavalheiros exatamente a mesma indignação que hoje a negação da negação causa ao Sr. Dühring, na qual, além do mais, a diferencial desempenha, como veremos, um papel de relevo. Aqueles cavalheiros foram, entretanto, pouco a pouco, pelo menos aqueles que sobreviveram àquela etapa, se rendendo à nova doutrina, embora resmungando, não porque esta os convencesse, mas porque a verdade se impunha cada dia com mais força. O Sr. Dühring anda pelos 40, conforme sua própria informação, e podemos garantir que passará pela mesma experiência que aqueles matemáticos se alcançar a idade avançada, como é, aliás, nosso desejo. Mas, afinal, em que consiste essa espantosa negação da negação que amargura a vida do Sr. Dühring até o ponto de ver nela um crime imperdoável, algo como se fosse um pecado contra o Espírito Santo, a que os cristãos não admitem salvação possível? Consiste, como veremos, num processo muito simples, que se realiza todos os dias e em todos os lugares, e que qualquer criança pode compreender, desde que o libertemos da envoltura enigmática com que o cobriu a velha filosofia idealista, e com que querem continuar cobrindo-o, porque assim lhes convém, os fracassados metafísicos da têmpera do Sr. Dühring. Tomemos, por exemplo, um grão de cevada. Todos os dias, milhões de grãos de cevada são moídos, cozidos e consumidos na fabricação de cerveja. Mas em circunstâncias normais e favoráveis, esse grão, plantado em terra fértil, sob a influência do calor e da umidade, experimenta uma transformação específica, germina. Ao germinar, o grão, como grão, se extingue, é negado, destruído, e em seu lugar brota a planta,
que, nascendo dele, é a sua negação. E qual é a marcha normal da vida dessa planta? A planta cresce, floresce, é fecundada e produz finalmente novos grãos de cevada, devendo em seguida ao amadurecimento desses grãos morrer, ser negada e, por sua vez, ser destruída. E como fruto desta negação da negação, temos outra vez o grão de cevada inicial, mas já não sozinho, porém ao lado de 10, 20, 30 grãos. Como as espécies vegetais se modificam com extraordinária lentão, a cevada de hoje é quase igual à de 100 anos atrás. Mas tomemos, em vez desse caso, uma planta de ornamentação ou enfeite, por exemplo, uma dália ou uma orquídea. Se tratarmos a semente e a planta que dela brota com os cuidados da arte da jardinagem, obteremos como resultado deste processo de negação da negação não apenas novas sementes, mas sementes qualitativamente melhoradas, capazes de nos fornecer flores mais belas. Cada repetição deste processo, cada nova negação da negação, representará um grau a mais nessa escala de aperfeiçoamento. E um processo semelhante se dá com a maioria dos insetos, como por exemplo, com as mariposas. Nascem estas também do ovo por meio da negação do próprio ovo, destruindo-o, atravessando depois uma série de metamorfoses até chegar à maturidade sexual, se fecundam e morrem por um novo ato de negação, tão logo se consume o processo de procriação, que consiste em pôr à fêmea os seus numerosos ovos. Por enquanto, nada mais nos interessa, nem que não apresente o processo a mesma simplicidade em outras plantas e animais, que não produzem uma, mas várias vezes sementes, ovos ou crias, antes que lhe sobrevenha a morte. A única coisa que nos interessa é demonstrar que a negação da negação é um fenômeno que se dá realmente nos dois reinos do mundo orgânico, o vegetal e o animal. E não somente nestes. Toda a geologia não é mais que uma série de negações negadas, uma série de desmoronamentos de formações rochosas antigas, sobrepostas umas às outras, e de justaposição de novas formações. A sucessão começa porque a crosta terrestre primitiva, formada por resfriamento da massa fluida, vai se fracionando pela ação das forças oceânicas, meteorólogas e químico-atmosféricas, formando-se assim massas estratificadas no fundo do mar. Ao emergir em certos pontos as matérias do fundo do mar à superfície das águas, parte destas estratificações se vêem novamente submetidas à ação da chuva, às mudanças térmicas das estações, à ação do hidrogênio e dos ácidos carbônicos da atmosfera, e a essas mesmas influências se acham expostas as massas pétreas fundidas e logo depois esfriadas, que brotando do seio da Terra, perfuram a crosta terrestre. Por milhares de séculos, vão se formando dessa forma novas e novas camadas, que por sua vez são novamente destruídas na sua maior parte, e algumas vezes são utilizadas como matéria para a formação de outras novas. Mas o resultado é sempre positivo em qualquer hipótese: a formação de um solo onde se misturam os mais diversos elementos químicos, num estado de pulverização mecânica, que permite o desenvolvimento da mais extensa e variada vegetação. Com as matemáticas ocorre exatamente o mesmo fato. Tomemos uma qualquer grandeza algébrica, por exemplo, A. Se a negarmos, teremos menos A, menos A. Se negarmos esta negação, multiplicando menos A por menos A, teremos mais A ao quadrado, isto é, a grandeza positiva da qual partimos, mas num grau superior, elevada à segunda potência. Mas aqui não nos interessa que a este resultado, A ao quadrado, se possa chegar multiplicando a grandeza positiva A por si mesma, pois a negação negada é algo que se acha tão arraigado na grandeza A ao quadrado que esta encerra sempre e de qualquer modo duas raízes quadradas, a saber, a do A e a do menos A. E esta impossibilidade de nos desprendermos da negação negada, da raiz negativa contida no quadrado, toma, nas equações dos quadrados, um caráter de evidência marcante. Entretanto, é maior ainda a evidência com que se nos apresenta a negação da negação na análise superior, nessas somas de grandezas ilimitadamente pequenas, que o próprio Sr. Dering considera como as supremas operações das matemáticas, e que são as que vulgarmente chamamos de cálculo diferencial e integral.
Como se desenvolvem essas operações de cálculo? Suponhamos, como exemplo, que num problema qualquer que nos foi dado para resolver, há duas grandezas variáveis, x e y, nenhuma das quais pode variar sem que varie também a outra, na proporção que as circunstâncias determinem. Começamos então por diferenciar as duas grandezas, x e y, isto é, por supor que são tão infinitamente pequenas que desaparecem comparadas com qualquer outra grandeza real, por pequena que seja, não restando, portanto, de x e y nada mais que sua razão ou proporção, despojada, por assim dizer, de toda a base material, reduzida a uma relação quantitativa da qual se eliminou a quantidade. dy sobre dx, isto é, a razão ou proporção das duas diferenciais de x e y, se reduz, portanto, a zero sobre zero. Mas esta fórmula nada mais é que a expressão da fórmula y sobre x. Observamos de passagem que esta razão ou proporção entre duas grandezas eliminadas, bem como o momento exato em que se eliminam, é uma contradição. Mas esta contradição não nos deve desorientar, como não desorientou os matemáticos de 2 séculos atrás. Pois bem, que fizemos neste problema além de negar as grandezas x e y, mas negá-las não nos descartando delas, que é o modo pelo qual a nega a metafísica, mas sim negando-as de um modo que se ajusta à realidade da situação. Substituímos as grandezas x e y pela sua negação, chegando assim em nossas fórmulas ou equações a dx e dy. Isso feito, seguimos nossos cálculos operando com dx e dy como grandezas reais, embora sujeitas a certas leis de exceção, e ao chegar a um determinado momento, negamos a negação, isto é, integramos a fórmula diferencial, obtendo novamente, em vez de dx e dy, as grandezas reais, x e y. E ao fazê-lo, não tornaremos a nos encontrar no ponto do qual partimos, mas teremos resolvido o problema contra o qual se debateram, em vão, por outros caminhos, a geometria e a álgebra elementares. O mesmo acontece com a história. Todos os povos civilizados têm em sua origem a propriedade coletiva do solo, e em todos esses povos, ao penetrar numa determinada fase primitiva, o desenvolvimento da agricultura, a propriedade coletiva converte-se num entrave para a produção. Ao chegar a este momento, a propriedade coletiva se destrói, se nega, convertendo-se após etapas intermediárias mais ou menos longas em propriedade privada. Mas ao chegar a uma fase mais elevada de progresso no desenvolvimento da agricultura, fase essa que se alcança justamente devido à propriedade privada do solo, esta, por sua vez, se converte num obstáculo para a produção, conforme hoje se observa no que se refere à grande e à pequena propriedade. Nestas circunstâncias, surge, por força da necessidade, a aspiração de negar também a propriedade privada e de convertê-la novamente em propriedade coletiva. Mas esta aspiração não tende exatamente a restaurar a primitiva propriedade comunal do solo, mas a implantar uma forma muito mais elevada e mais complexa de propriedade coletiva, que, longe de criar uma barreira para o desenvolvimento da produção, deverá acentuá-lo, permitindo-lhe explorar integralmente as descobertas químicas e as invenções mecânicas mais modernas. Tomemos outro exemplo. A filosofia antiga era uma filosofia materialista, porém primitiva e rudimentar. Esse materialismo não seria capaz de explicar claramente as relações entre o pensamento e a matéria. A necessidade de se chegar a conclusões claras a respeito deste problema levou à criação da teoria de uma alma separada do corpo, e logo depois passou-se à afirmação da imortalidade da alma e, por fim, ao monoteísmo. Deste modo, o materialismo primitivo se via negado pelo idealismo. Mas com o desenvolvimento da filosofia, também o idealismo se tornou insustentável e, por sua vez, teve de ser negado pelo materialismo moderno. Este não é, entretanto, como negação da negação, a mera restauração do materialismo primitivo, mas, pelo contrário, corresponde à incorporação às bases permanentes deste sistema de todo o conjunto de pensamentos que nos vem de 2 milênios de progresso no campo da filosofia e das ciências naturais, e da história mesma destes 2 milênios. Não trata-se já de uma filosofia, mas de uma simples concepção do mundo, de um modo de ver as coisas que não se leva à conta de uma ciência da ciência, de uma ciência à parte, mas que tem a sua sede e o seu campo de ação em todas elas.
Vemos, pois, como a filosofia é, deste modo, cancelada, isto é, superada ao mesmo tempo que mantida. Superada com relação à sua forma, conservada quanto ao seu conteúdo, pois ali, onde o Sr. Düring vê apenas um jogo de palavras, se esconde, para quem sabe ver as coisas, um conteúdo e uma realidade. Finalmente, até a teoria russoniana da igualdade, que tem apenas um eco apagado e falseado nas futilidades do Sr. Düring, foi incapaz de se constituir sem os serviços de parteira da negação hegeliana, e isto mais de 20 anos antes do nascimento de Hegel. Longe de se envergonhar de tal coisa, essa teoria exibe quase ostensivamente, em sua primeira versão, a marca de suas origens dialéticas. No estado de natureza e de selvageria, os homens eram iguais, e como Rousseau considera já a linguagem uma deturpação do estado de natureza, tem razão quando aplica o critério da igualdade, assim como ao mesmo tempo pretendeu classificar hipoteticamente como homens bestas, sob a designação de alalos, seres privados de fala. Mas estes homens bestas, iguais entre si, levavam sobre os outros animais a vantagem de serem animais perfectíveis, de terem capacidade de desenvolvimento. Eis onde está, segundo Rousseau, a fonte da desigualdade. Rousseau vê assim no nascimento da desigualdade um progresso, mas este progresso é contraditório, pois implica ao mesmo tempo num retrocesso. Todos os demais progressos, a partir do estado primitivo da natureza, foram aparentemente outros tantos dados para o aperfeiçoamento do indivíduo humano, mas na realidade o que o progredia era a decadência da espécie. A elaboração dos metais e o fomento da agricultura foram as duas artes cuja descoberta provocou esta grande revolução. Rousseau se refere à transformação das florestas virgens em terras e campos de trabalho, à generalização da miséria e da escravidão como efeito da implantação da propriedade. Para o poeta, o ouro e a prata, assim como para o filósofo, o ferro e o trigo, civilizaram o homem e arruinaram o gênero humano. Cada novo avanço da civilização é, por sua vez, um novo avanço da desigualdade. Todas as instituições que nascem nas sociedades, no decorrer do processo de civilização, se convertem no inverso de sua primitiva finalidade. É indiscutível, sendo uma lei fundamental de todo o direito político, que os povos começaram por aceitar príncipes que protegessem a sua liberdade e não que a destruíssem. Entretanto, esses príncipes se converteram, por força da necessidade, em opressores dos povos que deveriam proteger, e levaram esta opressão até um ponto em que a desigualdade elevada ao máximo tem que se converter novamente no contrário do que é, isto é, em fonte de igualdade. Frente ao déspota, todos os homens são iguais, pois todos se reduzem a zero. Ao chegar a essa fase, o grau máximo de desigualdade é o ponto final que, fechando o ciclo, toca já o ponto inicial do qual partimos. Ao chegar a este ponto, todos os homens são iguais, pelo fato de serem nada, e como súditos, têm todos como única lei a vontade de seu senhor. Mas o déspota é senhor somente quando tem em suas mãos a força, e por isso, no caso de ser derrotado, não pode se queixar de ter sido derrotado pelo uso da força. A mesma força que o susteve, o derruba, e tudo se passa de acordo com uma causa adequada e de acordo com a ordem natural. Significa isso que a desigualdade se transforma novamente em igualdade, mas esta já não é a igualdade rudimentar e primitiva do homem alado em estado natural, mas é a liberdade superior do contrato social. Os opressores se convertem em oprimidos, é a negação da negação. Em Rousseau, já nos encontramos, pois, com um processo quase idêntico ao que Marx desenvolve em O Capital. Além de todas as expressões dialéticas, que são exatamente as mesmas empregadas por Marx, encontramos também processos antagônicos por natureza, cheios de contradições, contendo a transmutação de um extremo em seu contrário e, finalmente, o ponto nevrálgico de toda a questão, a negação da negação. Assim, já em 1754, Rousseau, que ainda não se podia exprimir pela nomenclatura hegeliana, estava, 23 anos antes do nascimento de Hegel, devorado até a medula pela peste da filosofia hegeliana, pela dialética da contradição, pela teoria do logos, pela teologia, etc., etc.,
E quando o Sr. Düring, reduzindo a zero a teoria russoniana da igualdade, opera com seus dois homenzinhos triunfais, se vê forçado a deslizar por um plano perigoso que o leva irremediavelmente para a negação da negação da qual está querendo fugir. O estado em que floresce a igualdade desses dois homens e que nos é apresentado, sem dúvida, como um estado ideal, recebe à página 271 da Filosofia o apelido de estado primitivo. Mas ao chegar à página 279, este estado primitivo se transforma por lei necessária no sistema de rapina, primeira negação. Graças, entretanto, à filosofia da realidade, conseguimos abolir este sistema de rapina para implantar sobre suas ruínas a comuna econômica inventada pelo Sr. Düring, baseada na igualdade, negação da negação, igualdade elevada a uma potência mais alta. É divertido ver como, além de ampliar de modo benéfico nosso horizonte visual, o próprio Sr. Düring acaba cometendo também, sem que se dê conta, contra a sua augusta pessoa, o horrendo crime que é o de incorrer na intolerável negação da negação. Que vem a ser finalmente a negação da negação? É uma lei extraordinariamente geral e, por isso mesmo, extraordinariamente eficaz e importante que preside ao desenvolvimento da natureza, da história e do pensamento. A esta lei, o próprio Sr. Düring acaba por se submeter, embora sem o saber, apesar de todos os obstáculos e maldições que lança contra ela. Já se disse que o processo que atravessa, por exemplo, o grão de cevada, desde a sua germinação até que desapareça a planta que ele deu à vida, é uma negação da negação, e com isso não se pretende de modo algum prejulgar o conteúdo concreto deste processo, pois se pretendesse afirmar o contrário, quando se sabe que o próprio cálculo integral, como já vimos, também é negação da negação, seria cair no absurdo de sustentar que o processo de vida de um grão de cevada equivale ao cálculo diferencial, e o que fazemos com o cálculo diferencial poderíamos aplicar até ao socialismo. Isso é o que os metafísicos constantemente criticam na dialética. Quando se diz que todos esses processos têm em comum a negação da negação, o que se pretende é englobá-los a todos sob esta lei dinâmica, sem se prejulgar de modo algum o conteúdo concreto de cada um. Essa não é a missão da dialética, que apenas tem por incumbência estudar as leis gerais que presidem à dinâmica e ao desenvolvimento da natureza e do pensamento. Poder-se-ia objetar ainda que a negação, que se realiza neste processo, não é a verdadeira negação. Um grão de cevada é também negado quando é moído, da mesma forma que um inseto é negado quando esmagado, e a grandeza positiva A, quando é negada, se anula, etc. Ao se negar a afirmação "a rosa é uma rosa", quando se diz que a rosa não é uma rosa, qual é o resultado se, logo depois, se torna a negar esta negação para dizer "sim, a rosa é uma rosa"? Outros não são, com efeito, os argumentos principais levantados pelos metafísicos contra a dialética, argumentos dignos da estreiteza de horizontes, característica dessa maneira de pensar. Negar, em dialética, não consiste pura e simplesmente em dizer não, em declarar que uma coisa não existe ou em destruí-la por capricho. Já Spinoza dizia: "Hominis determinatio est negatio", toda determinação, toda demarcação é, ao mesmo tempo, uma negação. Além disso, em dialética, o caráter da negação obedece, em primeiro lugar, à natureza geral do processo e, em segundo lugar, à sua natureza específica. Não se trata apenas de negar, mas de anular novamente a negação. Assim, a primeira negação será de tal natureza que torne possível ou permita que seja novamente possível a segunda negação. De que modo? Isso dependerá do caráter especial do caso concreto. Ao se moer o grão de cevada, ou ao se matar o inseto, está-se executando inegavelmente o primeiro ato, mas torna-se impossível o segundo. Portanto, cada espécie de coisas tem um modo especial de ser negada, que faz com que a negação engendre um processo de desenvolvimento, acontecendo o mesmo com as ideias e os conceitos. No cálculo infinitesimal, nega-se, de um modo diferente, a obtenção de potências positivas que partem de raízes negativas. Mas estes métodos diferentes de negar devem ser conhecidos e apreendidos, como acontece com todas as outras coisas.
Não basta que saibamos que a muda de cevada e o cálculo infinitesimal se encontram sob as leis da negação para que possamos cultivar com sucesso a cevada ou para que possamos realizar operações de diferenciação ou integração, da mesma maneira que não nos é suficiente conhecer as leis que regem a determinação do som, pelas dimensões das cordas, para que saibamos tocar violino. Mas é evidente que não pode sair nada de um processo da negação que se limite apenas à puerilidade de escrever num quadro negro um A e logo depois apagá-lo, ou a dizer que uma rosa é uma rosa, para logo em seguida dizer que não é. Somente se poderia provar dessa forma a idiotice de quem se entrega a tais divagações. Isso não obsta, porém, a que os metafísicos pretendam demonstrar que se nos empenharmos em raciocinar sobre a negação da negação, somente poderemos utilizar este processo. Chegamos, pois, à conclusão de que é o Sr. Düring a única pessoa que quer mistificar as coisas quando afirma que a negação da negação é uma quimera analógica, inventada por Hegel, emprestada do campo da religião e calcada sobre o mito do pecado original e da redenção. Muito antes de saber o que era dialética, o homem já pensava dialeticamente, da mesma forma porque muito antes da existência da palavra escrita, ele já falava. Hegel nada mais fez que formular nitidamente, pela primeira vez, esta lei da negação, lei que atua na natureza e na história, como atuava inconscientemente em nossos cérebros, muito antes de ter sido descoberta. E se o Sr. Düring fica aborrecido com um tal nome e quer realizar o processo sem que ninguém saiba que o está realizando, ainda é tempo de inventar um nome melhor. Mas se o que deseja é apagar a própria operação do pensamento, deverá antes encontrar o modo de expulsar este processo da natureza e da história, e para isso deverá inventar uma matemática na qual -a vezes -a não deva dar mais a ao quadrado, e na qual seja proibido, sob penalidades diversas, o cálculo diferencial e integral. Chegamos, pois, à conclusão de que é o Sr. Düring a única pessoa que quer mistificar as coisas quando afirma que a negação da negação é uma quimera analógica, inventada por Hegel, emprestada do campo da religião e calcada sobre o mito do pecado original e da redenção. Muito antes de saber o que era dialética, o homem já pensava dialeticamente, da mesma forma porque muito antes da existência da palavra escrita, ele já falava. Hegel nada mais fez que formular nitidamente pela primeira vez esta lei da negação, lei que atua na natureza e na história, como atuava inconscientemente em nossos cérebros, muito antes de ter sido descoberta. E se o Sr. Düring fica aborrecido com um tal nome e quer realizar o processo sem que ninguém saiba que o está realizando, ainda é tempo de inventar um nome melhor. Mas se o que deseja é apagar a própria operação do pensamento, deverá antes encontrar o modo de expulsar este processo da natureza e da história, e para isso deverá inventar uma matemática na qual -a vezes -a não deva dar mais a ao quadrado, e na qual seja proibido, sob penalidades diversas, o cálculo diferencial e integral.